A maioria das pessoas não gosta de mexer com eletricidade, muitas sequer têm coragem de trocar uma lâmpada. Isso acontece porque no ensino médio elas são obrigadas a estudar eletricidade. Se a gente deixasse que elas aprendessem por si sós, todas elas seriam excelentes eletricistas. Tem lógica esse argumento? Vamos usar agora a mesma lógica no sentido inverso. Ninguém é obrigado a jogar polo aquático na escola. Por isso que o Brasil é uma grande potência mundial no polo aquático. Faz sentido? Essa lógica, que não faz sentido se for aplicada a qualquer área da atividade humana, de repente, para algumas pessoas, parece fazer sentido quando se é aplicada à literatura. E eu não estou falando apenas sobre a polêmica trazida aí pelo Felipe Neto nessa última semana no Twitter dele, que tornou a coisa gigantesca, mas é algo que já vem sendo martelado em grupos de literatura dos quais participo há muito tempo. E eu sempre tento rebater, fazendo os comentários ou postando nesses mesmos grupos matérias mostrando as leituras obrigatórias de outros países e a forma como é enxergada a literatura dentro da educação, mas é algo que tomou muita força, uma proporção muito grande, então decidi fazer esse vídeo, principalmente por causa desses grupos de literatura, porque pessoas que não são ligadas à área de literatura, que não gostam de leitura, até eu entendo que usem essa desculpa. As desculpas mais usadas por pessoas que não gostam de ler e que simplesmente não querem admitir que não gostam, que têm preguiça, são a de que os livros são caros. Eu já, numa conversa com uma pessoa, dentro de 2 minutos, vi essa pessoa dizer que tinha tomado 9 latinhas de pitu em uma festa no final de semana e que não gostava de ler porque os livros eram caros. Então, existe essa desculpa de que os livros são caros e a segunda desculpa preferida é de que eles odeiam a leitura porque tiveram que ler na escola. E algumas pessoas da área da literatura que gostam de ler acabam reforçando esse discurso, infelizmente. Eu não imagino num grupo de química alguém dizer não, as pessoas não gostam de química orgânica porque elas são obrigadas a estudar isso na escola. Eu acho que nós deveríamos deixar que as pessoas saíssem da escola e então descobrissem os prazeres da química orgânica por si sós. Então é algo que soa totalmente absurdo, mas que para essas pessoas parece fazer algum sentido. Então eu acredito que seja porque as pessoas não compreendem como funciona o cérebro humano, nem compreendem a função da escola. Então esse vídeo não é para eu expressar a minha opinião é irrelevante, já que ela não vai influenciar a elaboração dos currículos escolares, nem dos PCNs. Então eu vou trazer aqui dados, fatos, para que você compreenda como funciona o cérebro humano, por que a literatura é estudada na escola e qual a função da escola. Primeiramente, sobre o cérebro humano, eu gostaria que vocês lessem o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Eu vou até trazer uma resenha dele aqui, estou devendo essa resenha, já faz uns 2 anos que eu li esse livro e eu estou precisando reler para falar sobre ele aqui com vocês. Mas basicamente nesse livro ele defende que o cérebro tem 2 sistemas funcionais, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é o sistema preguiçoso, é o sistema que atua no automático, que toma as decisões do dia a dia, enquanto que o sistema 2 é aquele que atua sob pressão, aquele que é forçado a raciocinar, forçado a tomar decisões mais difíceis. E esse, é claro, é o sistema menos usado pelo nosso cérebro. O nosso cérebro prefere usar o sistema 1, que gasta menos energia e que toma as decisões automaticamente baseados num aprendizado prévio. Então, o Daniel Kahneman, nesse livro, vai falar sobre a regra das 10.000 horas. Ele diz que um estudante de xadrez vai se tornar grão-mestre depois de estudar 10.000 horas de xadrez. E o que acontece com o nosso cérebro quando ele estuda essas 10.000 horas do xadrez? Ele vai transmitir a tomada de decisões do sistema 2, ou seja, o sistema que trabalha mais, que faz você sofrer mais, porque vai forçar o seu raciocínio, vai gastar mais energia, e transfere essas tomadas de decisões para o sistema 1, ou seja, ele vai atuar mais no automático, e vai aprender as aberturas, as principais jogadas, como você responde a cada jogada do adversário. Vai ficar meio que automático. O sistema 2 só vai atuar quando a partida começa a ficar mais difícil, mais complexa.
Até então, o sistema 1 vai tomar as rédeas. Assim, qualquer atividade humana, por exemplo, se você dirige, você vai se lembrar que quando você começou a dirigir, era tudo bem complexo, você tinha que estar pensando nos pedais, nas setas, olhar para os retrovisores e tudo mais, ficar olhando para os carros que vêm à frente, os que vêm de trás, nas laterais. E depois de um tempo, quando você já dirige há algum tempo, vai tudo no automático. Por quê? Porque o seu sistema 2 já conseguiu aprender e transformar essas informações em códigos simples para que o sistema 1 tome as rédeas e consiga atuar. Agora a gente vai partir para o papel da escola. O papel da escola é justamente fazer com que o sistema 2 atue, fazer com que ele trabalhe. Porque no dia a dia as pessoas sempre vão optar pelo sistema 1. Mesmo pessoas que deixam a escola cedo para ir trabalhar, no geral escolhem um trabalho mecânico. E um trabalho mecânico é um trabalho em que o sistema 2 praticamente não atua, apenas o sistema 1 de forma automática. Então, as atividades na escola devem ser atividades justamente complexas, aquelas que vão fazer o seu cérebro trabalhar mais, você vai ter que forçar a cabeça, forçar a mente. E trocando em miúdos, a escola é feita para ensinar o que é difícil. Aquilo que é fácil, aquilo que você gosta, você aprende sozinho. E a escola, então, tem o papel de trazer os fundamentos, trazer as ferramentas que vão fazer com que você raciocine, você interprete o mundo à sua volta. Entre essas ferramentas estão a química, a física, a matemática, a biologia, a história, a geografia, as linguagens e a literatura. Eu já trouxe aqui um vídeo sobre a importância da leitura, em que eu mostro pesquisas científicas que comprovam que a literatura é a principal ferramenta para que o seu cérebro aumente o quociente de inteligência emocional. Então a literatura não é um entretenimento, não na escola. A literatura é justamente uma forma de fazer você interpretar melhor a vida, interpretar melhor textos, aumentar o seu vocabulário e aumentar a sua empatia. A literatura é, portanto, uma ferramenta de fundamental importância para a autodescoberta, a autorrealização humana. Partindo da lei das 10.000 horas, a gente tem que pensar que as pessoas vão compreender melhor esses mecanismos, essas ferramentas, se elas estudarem mais, se elas forem mais obrigadas a fazer isso e não menos. Então, se você quer melhorar a capacidade das pessoas de ler literatura, ou você quer melhorar a capacidade das pessoas de entender a matemática ou de entender a química, você tem que aumentar o currículo e não diminuir. Também observando a dinâmica do ensino superior, dá para perceber o quão falha é essa lógica. Se no ensino superior, em que pessoas pretensamente adultas escolhem aquilo que querem estudar, depois de já terem passado por estudos prévios no ensino fundamental e médio, e mesmo assim muitas pessoas desistem do curso ou acabam mudando de curso depois de um determinado tempo, você vai perceber o quão ilógico é você deixar nas mãos de crianças e adolescentes aquilo que elas pretendem estudar se elas sequer tiveram contato com as matérias anteriormente. Se você deixar o cérebro escolher o que quer aprender, o que quer estudar, a escolha dele vai ser sempre a do menor esforço. Isso fica óbvio quando olhamos para a nossa sociedade, em que criacionismo, terraplanismo, teoria da conspiração, horóscopo ganham cada vez mais força, porque são coisas que o cérebro não precisa fazer esforço nenhum para compreender. Como diria um grande sábio, que eu não sei o nome, é muito fácil acreditar que tudo é teoria da conspiração quando você não entende nada sobre como funciona o mundo. Desde que eu vi essa discussão pela primeira vez, eu fui pesquisar as leituras obrigatórias em outros países, inclusive países com educação bem superior à nossa, que na verdade não é muito difícil de encontrar. Entre as leituras obrigatórias estão O Sol é para Todos, de Harper Lee, nos Estados Unidos, Guerra e Paz, de Tolstói, na Rússia, Fausto, de Goethe, na Áustria, Cem Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, na Colômbia, e Os Analectos de Confúcio, na China. Então, se os estudantes desses países conseguem ler os seus clássicos, conseguem ler suas obras principais, e os brasileiros não têm essa capacidade, então nós somos muito idiotas, ou a gente não está prestando muita atenção no que deve ser feito. E eu quero concluir esse vídeo trazendo sugestões não para a escola já tem
muitas pessoas estudando, tentando melhorar sempre, e inclusive melhorar a forma como é aplicada a literatura nas aulas, fazer com que as crianças e adolescentes se liguem mais à leitura. Mas eu gostaria de fazer sugestões para nós enquanto sociedade. A nossa sociedade precisa tratar a educação com a seriedade que ela merece, e isso não vai acontecer se nós ficarmos sugerindo redução de currículos. O que a gente tem que pensar é em formas de tornar a educação mais atrativa, e isso não apenas dentro da escola, mas principalmente enquanto sociedade. Por exemplo, na Coreia do Sul, os professores são vistos como as grandes estrelas, como grandes astros, e a gente precisa fazer isso aqui também no Brasil. Duas sugestões que eu faria. Primeiro, a forma como nós tratamos as crianças. Existem estudos que mostram que crianças que se consideram inteligentes, que são elogiadas como sendo inteligentes, evitam o esforço. Quando diante de uma atividade que ela acha difícil, essa criança prefere não tentar, porque se ela errar, ela não vai receber o elogio de que é inteligente. Enquanto que se você elogia uma criança dizendo que ela é esforçada, ela tende a se esforçar mais em tarefas mais difíceis e, portanto, a aprender melhor. Então a gente deveria mudar a nossa cultura de elogio e a nossa cultura de modo geral. Aqui no Brasil nós gostamos muito de falar sobre o talento natural, sobre o dom natural e até às vezes criticar a questão do esforço. Por exemplo, o pessoal vê uma pessoa lendo muito e diz logo: ah, rapaz, tu para de ler tanto que não tu vai endoidar. Isso é muito comum, eu escutei muito isso. Minha segunda sugestão é fazer com que crianças e adolescentes se espelhem em pessoas que cresceram através do estudo, através da pesquisa, através da educação. E para isso nós precisaríamos primeiramente fazer com que as pessoas sejam ídolos, que as crianças e adolescentes se espelhem nessas pessoas por considerá-las admiráveis, interessantes, legais. E a gente deveria começar pelas próprias universidades que colocam como garotos propaganda apresentadores de domingo à tarde, técnicos de futebol, cantores de forró. Não que essas pessoas não tenham sua importância, mas se você está querendo desenvolver o gosto pela educação, você deveria procurar pessoas que cresceram através da educação, e não de outras áreas que não tem nada a ver com, principalmente, a universidade. Eu vibrei muito recentemente ao ver uma propaganda em que a atriz é uma das pesquisadoras que conseguiram decodificar o genoma da Covid-19 no começo da pandemia. Eu acho que a gente precisa fazer mais isso, as empresas precisam apostar mais nisso, né, e mostrar os nossos pesquisadores, nossos cientistas, nossos intelectuais como pessoas admiráveis, pessoas que merecem ser vistas pela sociedade e que as crianças possam sonhar em um dia vestir aquele jaleco, um dia portar aqueles livros e ser também um intelectual, ser também um cientista, um médico. Talvez o segredo para darmos um salto educacional seja alterar os ídolos da nossa juventude. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. E a gente se vê no próximo Quixotado, o seu programa de literatura.